Amém? Deu um probleminha aqui, né? De repente o vídeo encerrou, parou, mas nós estamos aqui de volta em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vamos só recapitular um pouquinho aqui daquilo que nós estamos falando, né? Ou seja, nós estamos falando a respeito da presença de Deus, né? Então, primeiro a gente falou como nós temos a presença de Deus no mundo, de duas formas, uma visível e outra invisível. Invisível é quando é a pessoa de Deus. Então, a pessoa de Deus está no mundo, ela está invisível. Eu, com os olhos humanos, não consigo ver a pessoa de Deus, mas ele está no mundo. A Bíblia diz lá, até em Isaías, que Deus está assentado sobre o globo da terra. Então, Deus está no mundo. Mas nós, com os nossos olhos humanos, não conseguimos vê-lo. A outra forma visível de Deus estar presente nesse mundo é através da sua palavra. Através da sua palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade, a palavra. Jesus disse, o verbo se fez carne. João, né? Escrevendo diz, o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra tomou vida. Então a palavra de Deus é a presença de Deus na terra. Amém? Então, nós temos essas duas presenças. A palavra de Deus ela é tão importante que Deus fundou a igreja. Jesus fundou a igreja. Para que a igreja ela pudesse, né, no seu texto e no seu contexto, fazer com que os irmãos estivessem reunidos, irmãos e irmãs reunidas em nome de Jesus. E é tão importante, tão maravilhoso, que Jesus disse, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Então nós temos a certeza de que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Jesus está no nosso meio. Então, a importância da igreja. Por quê? Porque é na igreja o lugar de ouvir a palavra de Deus. É onde eu vou ouvir a palavra de Deus. É onde eu vou aprender a palavra de Deus. Então, é extremamente importante nós estarmos aprendendo a palavra de Deus de forma correta e de forma completa, para o nosso crescimento humano, nosso crescimento material e o nosso crescimento, principalmente, o nosso crescimento espiritual. Então, a igreja é o lugar de ouvir a palavra do Senhor. E a igreja, ela tem dois viés, né? Ou seja, na importância da palavra de Deus. Ou seja, é quando você ouve a palavra do Senhor e quando você aprende a palavra de Deus. Então você pode ouvir através de uma pregação, né? E você também pode ouvir e aprender através do ensinamento. Então, a igreja é um lugar de falar de Deus, de ensinar a respeito de Deus, né? De propagar a palavra do Senhor, para que o nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado. Aí vai, então, a grande responsabilidade, né, daquele que tem o privilégio, mas a responsabilidade de comunicar, de transmitir, de repassar, né, a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles não estão falando a sua palavra, ele está falando a palavra de Deus. Ele não está ensinando o seu conceito, o seu pensamento. Ele está ensinando a palavra de Deus. Então, é extremamente uma responsabilidade muito grande,
né? Por quê? Porque na pregação nós temos a via de mão única, ou seja, aquele que prega, ele fala, e aquele que ouve aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado. Mas também nós temos o ensino. O ensino é um aprendizado de mão dupla, ou seja, no ensinamento você pode parar, você pode questionar, você pode perguntar, você pode arrazoar aquela questão que está sendo colocada ali para um melhor entendimento, para uma maior compreensão, né? Então, é extremamente importante a igreja na vida dos filhos de Deus, porque ela tem, né, essa responsabilidade de falar, de ensinar, de transmitir de todas as formas e maneiras, né, falada, escrita, a forma de passar, repassar a palavra do Senhor. Amém? Então, e a responsabilidade daquele que prega, daquele que ensina a palavra do Senhor, ela é enorme. Por quê? Porque ele e ela vão ser cobrados, serão cobrados pelo o autor da palavra, por Deus. Né? Então, toda a palavra que sai da boca, né, daquele que prega e daquele que ensina, eles serão cobrados por toda a palavra que proferirem. Né? Por quê? Porque esta palavra, ela está servindo como alimento para as ovelhas do rebanho do Senhor. Né? Então, a responsabilidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, nós temos que falar, que ensinar, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na unção, no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Né? Para que ela seja completa, para que ela seja verdadeira, para que ela tenha o entendimento independente, né, das condições intelectuais da pessoa, não. Porque a palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples. Né? Jesus disse: Pai, graças te dou porque tu escondeste essas coisas dos sábios e dos inteligentes. Né? Outro dia eu vi um famoso aí dizer que leu a Bíblia e quando ele leu a Bíblia se tornou ateu. Porque ele não conseguiu compreender, ele conseguiu entender nada. Porque não é com o espírito humano que nós vamos conseguir aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz: a minha palavra é espírito e vida. Então, o espiritual é que discerne, é que entende o espiritual. Então, foi uma pena, né? Porque ele podia ter lido a palavra de Deus e ter entregue a sua vida a Jesus, né? Porque toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, converge para o Filho de Deus, né? E a palavra de Deus é vida, é viva e eficaz, né? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, seria muito fácil, né, se esse famoso pudesse ter, ao ler a palavra, ele pudesse ter dito: Senhor Deus, me dá sabedoria e entendimento para ler a tua palavra e, através da leitura, ouvir a tua voz. Então, Deus se desmancharia na presença dele e ele seria altamente, profundamente tocado pela presença do Senhor. Esperamos que um dia ele possa rever, né, os seus conceitos e ainda se arrepender e se aproximar de Deus. Mas vamos aqui, né? Então, a grande responsabilidade. Agora, a responsabilidade não é só daquele que prega, não é só daquele que fala, não é só daquele que ensina, mas também a grande responsabilidade é daquele que ouve, é daquela que ouve. Ouve.
ouve, ouve e ouve a palavra do Senhor. Por isso que Deus está colocando aqui dois fundamentos. Um, sobre a vida daquele que ouve e pratica. E daquele que ouve e não pratica. E tem o resultado. Então, nós temos a situação, né? A situação, e nós temos o resultado daquilo que eu e você fazemos. Então, a Bíblia tem umas determinadas situações em que ela é muito clara para mim e para você. Ela já vem com a resposta, ela vem com o problema e vem com a solução, ela vem com a resposta. Então, ela diz que quando uma pessoa, ela ouve, né, a palavra do Senhor e coloca em prática, ou seja, ela dá valor àquilo que ela está ouvindo, ela coloca em prática, então vai acontecer algo de bom na vida dela, né? Quando nós lemos lá no livro de Tiago, Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como um homem, é como uma mulher que se olha no espelho e 2 minutos depois não se lembra mais da sua própria face. Mas aquele homem, aquela mulher que ouve e pratica a palavra de Deus, Tiago diz que tudo irá bem na sua vida. Tudo irá bem na sua vida. Ou seja, o resultado por aquilo que você coloca em prática. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, desde o Gênesis até o Apocalipse, a última coisa que Deus gostaria que eu e você fôssemos é acomodados. Deus está sempre proclamando, conclamando os seus filhos a tomarem uma posição, a fazer algo. Então você vai notar, olha, vai lá, lança a rede, faz assim, planta, quem planta colhe. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Se você fizer assim, você vai... Deus está sempre, né? Deus está sempre mexendo comigo e com você para que a gente tome uma atitude. Não existe evangelho de acomodação. Não existe evangelho de acomodação. O evangelho é parceria. Não existe evangelho solitário. Não existe evangelho de eu com eu e mais eu. Não. É eu com Deus. Eu fazendo a minha parte e Deus fazendo a dele. Não existe esse evangelho que diz, já entreguei tudo na mão de Deus. Não existe. Você entregou, mas não entregou para Deus, porque Deus está com as mãos fechadas. Deus não segura. Deus não fica com nada de ninguém. Aquilo que é dele, aquilo que é meu. Tem que continuar comigo. Porque Deus quer que sempre eu esteja disposto a quê? A tomar uma atitude. Então isso é muito importante que eu e você possamos compreender. Né? Então, há uma bênção muito grande, há um resultado muito grande. Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, no conhecimento de Deus. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que aproveitar enquanto as portas estão abertas. Nós temos que aproveitar enquanto a liberdade. Nós temos que aproveitar enquanto o evangelho é livre. Vai chegar um tempo que isso não vai acontecer mais. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter essa liberdade que temos hoje. E aí, nós vamos sentir falta. Nós vamos sentir falta do crescimento. Nós vamos sentir falta de mais fé. Nós vamos sentir falta de mais experiência. Nós vamos sentir falta de mais fervor. Nós vamos sentir falta de mais intimidade. Que hoje nós poderíamos estar tendo. Nós poderíamos estar percorrendo o nosso caminho, né, de forma muito mais rápida, passadas mais largas,
mas parece que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Né? Nós estamos ainda, né, que tateando, cambaleando. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu dou 10 passos para frente, outra hora eu dou 8 para trás, outra não sei o quê, e quando eu vejo, entrou ano e sai ano, eu estou ali naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar. Né? Então, as experiências que poderiam ter sido vividas, né, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus, não aconteceram. E aí o que vai acontecer? Nós vamos esperar os dias difíceis? Nós vamos esperar os dias tenebrosos? Nós vamos esperar, né, que estejamos em prisões, em cadeias de todas as naturezas para poder reagir? Né? E aí nós vamos verificar quanto tempo nós perdemos. Nós perdemos. Né? Então o Senhor disse que aquele que ouve e pratica, ele é prudente. É um homem prudente. É uma mulher prudente. Né? É uma mulher um homem que sabe fazer as coisas de forma correta. De forma correta. Né? Então, são abençoados. Por quê? Porque vai vir a chuva, vai transbordar o rio, vai soprar os ventos, tudo vai vir, ou seja, todas as intempéries da vida, todos os problemas e as dificuldades de toda e qualquer natureza, seja ela interna, externa, próxima, externa, mais ao redor, da forma que for, da onde que for, não importa. Se você está ouvindo e praticando a palavra, a sua vida está sendo o quê? A sua vida está sendo construída como uma casa, numa base que é uma rocha. E a Bíblia diz que a rocha é Jesus. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava falando de si mesmo. Ele não falou sobre esta, ele falou sobre esta pedra. Esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, porque Pedro não poderia ser a pedra da igreja, porque quem estaria por baixo dele? Quem? Sustentando ele? Quem? Se ele fosse a pedra, como muitos entenderam, né? Que Pedro é a pedra, né? Quem estaria por debaixo dele? Não, a rocha, a pedra é Cristo. E a igreja que foi fundada por Jesus, que teve a responsabilidade praticamente inicial em Pedro estava sobre a rocha que é Cristo Jesus o Senhor. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, é o cabeça de esquina, a qual todo edifício que se constrói, que se planeja da igreja sobre a face da terra, está sobre ele. Glória a Deus. Amém? Então, agora, ele diz que aquela que constrói, né, que ouve as palavras, mas não coloca em prática, né? Então, será como um homem, uma mulher tolo, né? Bobo, insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, né? Então, quando há um terremoto, né? Quando você constrói um edifício e você coloca as bases corretas, né? Você pode prever até um terremoto. Então, mesmo que haja um terremoto, aquele prédio não cai. Por quê? Porque ele foi colocado sobre colunas, e as colunas estão preparadas até para segurar, para aguentar um terremoto. Entende?
Então, o homem, a mulher, imprudentes, insensatos, tolos, são aqueles que ouvem, mas não praticam. Não praticam a palavra de Deus. Ouve, mas não coloca em prática. Entende? Não coloca em prática. Então, a sua vida, como é que fica? Ela fica uma vida sobre que base? A rocha? Não, a areia. Então vai vir as intempéries da vida, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, né? Vai vir as tentações, vai vir as astutas ciladas do maligno, vai tantas coisas terríveis e tremendas que temos que enfrentar nesta vida. Baterão contra aquela casa, o que vai acontecer? Ela vai ficar de pé? Não, ela vai cair. Por quê? Porque ela está firmada sobre a areia. Embaixo dela tem areia. Então, ela pode ser até muito bonita por fora, mas não tem raiz, não tem segurança, não tem nada. Então, quando vem um vento, quando vem uma tempestade, quando vem uma tentação, quando vem algo, leva aquela vida, leva aquela casa de roldão, leva tudo embora e é uma grande destruição. Uma grande destruição. Né? Então, volto a dizer, Tiago diz, né, que aquela que praticam a palavra do Senhor, né, será feliz em tudo o que fizer. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? O resultado daquele e daquela que colocam, que ouvem, né? Mas que também colocam em prática a palavra do Senhor. Amém? Então, muitas das vezes, né, são coisas que não deveriam nem ser ditas. Mas a verdade é que nós vemos na igreja, né, isso de um modo geral, não é particularizando, que muitas das vezes, ao longo, né, do tempo, ao longo dos anos, nós vamos percebendo a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E qual é essa grande diferença? Quem serve é aquele que ouve e que pratica. E aquela que não servem a Deus, né, são aqueles que ouvem, mas não colocam em prática a palavra do Senhor. Né? E vemos que o resultado em suas vidas poderiam ser muito melhor. Né? Poderiam ser muito melhor. Nós não temos que viver pela misericórdia. Eu vou pregar sobre isso qualquer hora. Nós não temos que viver pela misericórdia. Entende? Nós temos que viver pelo amor de Deus. Nós temos que viver pela graça de Deus. Graça, né, misericórdia deveriam ser exceções na nossa vida. Nós deveríamos viver debaixo do amor de Deus. Quando Deus disse para Satanás, Satanás, você está vendo lá o meu servo Jó? Está vendo lá como é que ele é? Ele me agrada. Quando Deus olhou para Daniel e disse, mandou o anjo dizer para Daniel, Daniel, servo muito amado, você é muito amado por Deus. Deus te ama, rapaz, de uma forma que você não tem ideia do que Deus te ama. Deus te ama. Deus ama você muito, mas muito, 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 muito. Por quê? Hein? Por quê? Porque Daniel era um homem correto, era um servo de Deus, era um servo
que colocava em prática a palavra do Senhor. Mesmo arriscando a sua própria vida, ele não abria mão de servir ao Senhor. Então ele servia a Deus. Então essa é a grande diferença entre quem serve e quem não está servindo de forma correta ao Senhor. Então toda a palavra de Deus é boa, é eficaz, ela é eterna, ela é santa, ela está pronta para fazer tudo aquilo que eu e você necessitamos na nossa vida. Então, ouça e coloque em prática. Ouça e coloque em prática. Não desperdice, né? Não desperdice aquilo que você está ouvindo. Principalmente daquelas que têm responsabilidade sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Então, você não é obrigado a atender, não é colocar em prática nada do que você ouve fora da sua igreja. Fora da sua igreja, você não é obrigado. Você pode até colocar. Você pode até colocar, desde que seja bom, desde que seja santo, desde que seja correto. Mas aquele que tem a responsabilidade sobre a sua vida, sabe? A responsabilidade é muito grande. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do pastor, da pastora, né? Que Deus colocou para guiar você, Ele cobrará cada alma que lhe foi entregue. Sabe de quem? Daquele que está sobre a responsabilidade. Deus vai cobrar. Então, é muito importante que você ouça isso. Ah, tem um pregador famoso, tem não sei o que, não tem não sei o que lá. Ele pode pregar as coisas mais lindas e mais maravilhosas, mas ele não tem um pingo de responsabilidade sobre a sua vida. Ele não tem. Se você é ovelha de um rebanho, o responsável por aquele rebanho vai dar conta a Deus de cada alma que lhe foi entregue. E a Bíblia diz quão terrível é cair na mão do Deus vivo. Então, uma responsabilidade muito grande. Mas voltamos aqui, né, para terminar. Né? Ouça a palavra do Senhor, né, e coloque em prática. Então, aquilo que você ouviu, coloque em prática. Porque você vai estar construindo a sua casa, ou seja, construindo a sua vida espiritual, material, humana, sobre a rocha que é Jesus. Porque Jesus é a palavra. Entende? E você vai edificando espiritualmente a sua vida. E vai crescendo, né? Que a Bíblia diz crescendo, 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 até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus o Senhor. Então, a gente ouve muito e pratica pouco. Vamos ouvir mais e praticar mais. E assim o nome do Senhor será glorificado e a nossa vida será rica e poderosamente abençoada. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você tiver qualquer dúvida, você depois pode entrar, né, lá, deixar o seu comentário, quiser alguma explicação adicional, nós teremos o máximo prazer, né, de dar todas as informações possíveis na palavra de Deus, para que você possa continuar crescendo a cada dia mais. Amém? Estou aqui com o olhinho da unção, ungindo aqui minha testa e ungindo você em nome de Jesus, tá bom? Então, estenda assim a sua mão e vamos orar. Pai, estamos subordinados
ao teu grande e poderoso amor. Estamos, Senhor, ó Deus, com o privilégio de termos a liberdade de pregar a tua palavra, de falar do teu grande amor, através de todos os livros, todas as mensagens da Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor, porque ainda podemos, Senhor, viver numa pátria livre, onde o teu evangelho é pregado, Senhor, com toda forma, com toda liberdade, Pai, ó Deus, e o teu nome é glorificado. Estende agora as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, para que, Senhor, desperte neles, em cada um deles, seus corações, o poder e a autoridade desta palavra, para que eles se levantem, para que eles tomem uma nova posição em Cristo, para que eles sejam chamados para o serviço e digam: eis-me aqui. Cada um faça a boa obra, cada um, Senhor, ó Deus, assuma a sua responsabilidade no reino de Deus. Ó Senhor, e a tua palavra seja comunicada a tempo e a fora de tempo, que ela seja pregada com poder e autoridade no teu santo e glorioso Espírito. Ah, Senhor, Deus, guarda-nos, Senhor, guarda nossas vidas, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Estamos para entrar, Senhor, nesses dias, ó Deus, aonde se proclama a festa da carne. Ah, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, ó Deus, e tenha misericórdia destes, Senhor, que ainda não compreenderam que a maior alegria é estar na tua presença, a maior alegria é Jesus. Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia desse mundo, Senhor, e guarda-nos e livra-nos de todo mal, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você puder, se você quiser, né, entre, dê o seu like, faça a sua visualização, né? Pega esse vídeo, né? Passe para a sua família, para os seus grupos, né? Para que também tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? De forma correta, de forma completa, de forma simples, né? Forma simples, mas na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos na igreja, né? Depois entra esse período de feriados. Os irmãos tomem todo o cuidado possível, principalmente com as crianças. Não deixe as crianças soltas, não deixe nem as crianças na casa de parentes, de vizinhos, de amigos, entende? Vigiem, veem. Não estou dizendo para os irmãos desconfiar de ninguém, eu estou apenas dizendo para os irmãos terem todo o cuidado possível, né? Hoje eu vi uma mensagem, eu não vou falar aqui, vou falar até aqui, lá, amanhã na igreja, mas eu nunca podia esperar a baixeza, como o ser humano está se tornando tão desumano. O ser humano está perdendo a sua humanidade. Como uma pessoa é capaz de fazer algo como nós tomamos conhecimento hoje. Nunca podia imaginar que vivesse o bastante para ver uma situação dessa. Meu Senhor, tenha misericórdia. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, que é o diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada, que em tudo o Senhor seja glorificado na sua vida e na vida da sua família.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que esta paz que só Jesus pode dar, venha te seguir, te perseguir todos os dias da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém? Então Deus abençoe você, a paz do Senhor, e até terça-feira, outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Obrigado.